Olá, muito boa noite para você. Eu sou Carlos Loreto e este é o Bate-Papo, o programa de entrevistas que vai ao ar sempre nos finais de noite aqui da TVBE. De segunda a sexta, sempre 11 horas da noite. Você já viu que hoje estamos fora dos estúdios da TVBE, porque nesta quinta-feira estreamos o quadro Direitos e Deveres. Quadro com o Dr. Ismael Alves dos Santos. Então a gente está gravando aqui no escritório do Dr. Ismael. Dr. Ismael, muito boa noite para o senhor. Uma satisfação estrear esse quadro Direitos e Deveres com o senhor hoje aqui no nosso bate-papo. Muito boa noite, Carlos. O prazer é tudo meu e é sempre importante a gente participar, tentando contribuir para o bem da comunidade. E o primeiro assunto do nosso programa de hoje é pensão alimentícia. Um assunto que dá o que falar, né, doutor? Dá, Carlos. É um assunto que dá bastante o que falar, porque existem duas forças aí. Existe uma força que está obrigada ao pagamento e outra força que tem o direito ao recebimento. E essas duas forças, elas litigam muito o tempo todo, porque normalmente as pensões alimentícias, elas são impostas por decorrência de fins de união, fins de casamento, e aí há uma resistência muito grande de uma das partes, a parte que estaria obrigada ao pagamento, há uma resistência muito grande na contribuição regular, no cumprimento regular dessa obrigação. E aí isso motiva a outra parte a uma resistência enorme para que faça valer esse direito. O senhor fala em resistência, a gente fala em pensão alimentícia, a gente sempre acha que é o homem que é o pai que deve. Mas não, a pensão alimentícia serve para ambas as partes, tanto para o pai quanto para a mãe. Exatamente. A Constituição Federal de 1988, em vigor desde 5/10/88, ela trouxe uma inovação muito importante, que foi a equiparação dos direitos. Foi uma luta que se instalou no Brasil, em especial, por muitos anos, e em especial por parte das mulheres que buscavam igualdade dos seus direitos, e houve um reconhecimento expresso na Constituição Federal com relação à igualdade de direitos. Só que essa igualdade de direitos, e aí, Carlos, entra o ponto importante tocante às obrigações. Essa igualdade de direitos a que as mulheres de fato tiveram acesso por meio da Constituição Federal também trouxe, em especial às mulheres, a obrigação, a igualdade de obrigações também. E então é um equívoco achar que a obrigação alimentar ou o pagamento de pensão alimentícia é só imposto aos homens, né? Então hoje é igual. É igual. 100% homem, 100% mulher. Depende só da circunstância. E aí vamos ver no segmento, né, as circunstâncias em que cabe a pensão, em que é devida a pensão. Então, quando a pensão alimentícia, doutor, é devida ao filho? A pensão alimentícia, Carlos, na realidade, a lei põe a salvo os direitos do nascituro. O que é o nascituro? É a criança que está sendo formada, que está sendo gerada no ventre de sua mãe. Então, desde ali, já nasce o direito à obrigação alimentar. Por quê? Porque a criança, embora esteja sendo gerada, ela se alimenta. Se alimenta por meio de sua mãe. Sim. Mas ela se alimenta. Ela tem outras necessidades médicas, necessidades do pré-natal, necessidade muitas vezes, como a ciência tem provado isso, e nós temos visto, especialmente na imprensa, necessidades de cirurgias, de tratamentos bastante sérios ainda no ventre. Então, essas despesas pelo desenvolvimento natural da criança, elas obrigam os pais ao suprimento dessas despesas. Então, a pensão alimentícia já nasce ali. Sim. E aí é possível o pedido dos alimentos chamados gravídicos. Como são pedidos os alimentos gravídicos? Uma vez constatada a gravidez da mãe e a certeza, é preciso que haja certeza com relação ao pai, pode-se propor a ação e demonstrar isso por meio do processo, demonstrar essa certeza por meio do processo. Como é que se demonstra essa certeza? Demonstra-se pelos relacionamentos havidos entre a mãe e aquele suposto pai, a época da concepção da criança e tal, e por aí afora. Feita essa prova, o juiz defere a chamada tutela de urgência, que é uma antecipação da decisão do juiz, no sentido
de que o pai, no caso, já seja obrigado a contribuir para, não seria o crescimento, para o desenvolvimento saudável desse nascituro. Então, a pensão alimentícia nasce ali. A mãe, por gerar, como o senhor falou, a criança, ela leva alguma vantagem nisso ou não tem nada a ver? Não é porque ela gerou que ela vai ficar, não vai precisar pagar a pensão. Lembrando que se ela... A pensão é paga quando? Quando ela não quer mais a criança e quando a criança fica com o pai ou com a mãe. Veja só, vantagem, na realidade, se ela não tiver condições de exercer a sua atividade laborativa em razão da gravidez, porque muitas gravidezes são de risco, acabam impossibilitando a mãe de exercer regularmente a sua atividade laborativa, o seu trabalho, e aí ela não consegue suprir as próprias necessidades. Então, a suposta vantagem a que ela teria direito aí seria eventualmente a reclamar também uma pensão para si, do pai da criança. Ela teria esse eventual direito de reclamar também que aquela pensão que ela pede em favor da criança, uma parte dela, e aí tem que definir isso bem no processo, uma parte daquela pensão seja destinada às próprias necessidades dela. Essa seria, digamos, uma vantagem, né? Uma suposta vantagem, que não seria bem uma vantagem, seria aí uma compensação pelas dificuldades que ela passaria a enfrentar em razão do próprio estado gravídico. Que fique bem claro, estado gravídico esse que não é unilateral, não é decorrente da vontade exclusiva dela. Houve ali um envolvimento com uma pessoa do sexo oposto e gerou aquela criança. Então, essa pessoa também tem que responder por isso. Essa seria uma questão. Agora, em relação à tua pergunta especificamente, da obrigação dela de pagar ou não a pensão, caso ela não tenha essa limitação aí decorrente de problema de saúde, ela teria tanta obrigação quanto o pai ou quanto o suposto pai. Isso consta do texto da lei, que os pais estão obrigados ao suprimento das necessidades de seus filhos, tanto o pai, e aí é a igualdade constitucional, tanto o pai quanto a mãe. Então, toda e qualquer obrigação que pesa sobre o pai em relação a esse filho ou a essa filhinha que está nascendo, também pesa sobre a mãe. Então, ela não teria vantagem nenhuma aí nesse aspecto. Na guarda compartilhada, é um assunto que também é bem frequente. Tem que se pagar a pensão, doutor? Tem que se pagar a pensão. Porque a guarda compartilhada, na realidade, o que é a guarda compartilhada? O Código Civil de 2002, Lei 10.402 de 2002, já trouxe ali uma previsão expressa, nos artigos 1583 e 1584, trouxe uma previsão expressa quanto à possibilidade de guarda compartilhada. Até aí, o que imperava? Imperava a guarda unilateral. O que era a guarda unilateral? Com o fim da união estável ou do casamento, os filhos menores ficavam sob a guarda exclusiva de um dos dissolventes ali daquela união, ou do pai ou da mãe. E o outro aí tinha a obrigação só de contribuir financeiramente para o sustento desses filhos. A guarda compartilhada, mas isso, Carlos, gerava e alimentava uma disputa muito grande e a chamada alienação parental, que posteriormente veio a ser regulamentada. O que era a alienação parental? Aquele pai ou aquela mãe que ficava com o filho ou com os filhos menores, quando ele tinha problema com o ex ou com a ex, e isso normalmente acontecia e acontece até hoje, até porque se não existisse isso, não existiria o fim daquela união. Então, tendo havido o fim da união, sem dúvida, sempre ficam mágoas, ficam resquícios daquela relação. E aí, aquele que detinha a guarda dos filhos menores, guarda unilateral, acabava vingando o outro pelos filhos, por meio dos filhos. De que modo? Vedando o acesso do outro aos filhos, desconstruindo a imagem do outro para os filhos. Então, a guarda compartilhada, ela foi primeiro uma construção jurisprudencial, depois essa previsão na própria lei, e aí em 2014 foi publicada a Lei 13.058 de 2014, que é exatamente a lei da guarda compartilhada, para tentar por fim ou amenizar essas questões de desconstrução do outro. Mas, por outro lado, então o que visa essa lei? Ela visa fazer com que aquele outro com quem as crianças não estejam,
participe mais ativamente das crianças, da vida das crianças, e que não haja ali o rompimento das relações por culpa daquele que detinha a guarda. Porque o comportamento desse que detinha a guarda era esse, de desconstruir, de falar mal e tal. Então vamos lá, vamos fazer a guarda compartilhada, porque aí o outro participa. Então ele participa de quê? Ele participa das decisões em relação à escola, ele participa das decisões em relação à saúde, ele participa das decisões em relação à moradia, participa das decisões em relação à educação, que é a escola, em relação ao lazer, em relação à segurança da criança. Então, esse outro, né, o ex-cônjuge, aí, o ex-companheiro ou ex-companheira que não detém a guarda, ele participa mais ativamente da vida da criança. Então, isso veio a implementar a relação entre o pai que não detinha a guarda, ou a mãe que não detinha a guarda, em relação aos seus filhos. Com que objetivo? Com o objetivo de fortalecer as relações entre o filho e o genitor ou a genitora aí que não detinha a guarda. Doutor, precisamos fazer um rápido intervalo. Direitos e deveres estreando hoje no nosso bate-papo e o tema é pensão alimentícia. Voltamos daqui a pouco. Até já. Siga em frente. Comece o dia com entusiasmo. Trace suas metas. Viva intensamente cada momento. Talvez você perca noites de sono. Talvez faça novos amigos. Realize seus sonhos, pois tudo que acontece na vida é resultado da sua energia. Faculdade de Tecnologia Assessoritec. Seu esforço vale a pena. Bate-papo na noite desta quinta-feira, estreando o quadro Direitos e Deveres com o Dr. Ismael Alves dos Santos, hoje falando sobre pensão alimentícia. Doutor Ismael, o senhor deu uma explanação sobre a guarda compartilhada, e aí, tem ou não que pagar a pensão? Tem, porque em suma, ainda que a guarda compartilhada, como nós dissemos no bloco anterior, ela crie essa relação de participação dos pais aí, próxima ao filho, né, ou à filha, ou aos filhos ou filhas, certamente a guarda será exercida por um dos dois. Por que por um dos dois? Porque não há como esses filhos ficarem nas duas casas. Então eles têm uma sede. Existe uma sede, a própria lei prevê isso, que na guarda compartilhada, uma das casas será a sede do domicílio desses infantes, dessas crianças. Então veja só, e o que está sendo dividido aí? As decisões, os combinados, o relacionamento é mais intenso entre aquele que não detém a guarda, mas as necessidades dos filhos permanecem rígidas, permanecem exatamente iguais antes. Então, aquele em cuja casa não seja a sede do domicílio das crianças, continua com o dever de prestação alimentícia. Na realidade, ele vai assumir uma obrigação a mais, que é participar ativamente da vida desses filhos, a bem do superior interesse, que é o dos filhos menores. A lei põe a salvo aí também o interesse dos filhos menores. Esse interesse ele é prioritário. Então, veja só, que quando ele está exercendo isso, ele não está exercendo um benefício, um alto benefício. O pai aí ou a mãe que não detém a guarda, não detém ali a guarda, ou que passe aí a participar da guarda compartilhada. Ele não está tendo um benefício, ele está, na verdade, praticando um ato em favor das crianças, mas as necessidades das crianças continuam, então ele continua com a obrigação regular do pagamento da pensão alimentícia, sim. 2019, doutor, tem muita briga ainda por causa de pensão de ambas as partes? O tempo todo, Carlos. E por que ocorrem as prisões? As prisões... Em que momento que acontece a prisão? Por falta de pagamento da prestação alimentícia. A lei prevê também, aí é o Código de Processo Civil, prevê no artigo 528, parágrafos 7º a seguir ali, todo o artigo diz a esse respeito. Mas o parágrafo 7º, ele é bem específico, porque ele diz o seguinte, que a prisão civil, no caso de inadimplemento ou de falta de pagamento da prestação alimentícia, ocorrerá em razão da falta de pagamento das últimas 3 parcelas antes do ingresso
da ação, mais as que se vencerem durante o curso do processo. Então, as últimas 3 parcelas impagas, mais as que se vencerem enquanto o processo estiver tramitando, autorizam a prisão civil. Prisão esta que varia de 30 a 90 dias. E tem que ser mantido isso, Carlos, aí é uma opinião minha como operador do direito e como profissional que atua também nessa área de família, como tantos outros advogados aqui atuam, a prisão civil deve ser mantida. Por que ela deve ser mantida? Porque a nossa experiência, e eu já estou aí na área há uns 20 anos mais ou menos, a nossa experiência comprova que somente com a prisão civil muitos e muitos pagamentos ocorrem. Sim. Sem a prisão civil, a maioria dos pais irresponsáveis, porque veja só, o fato de ter que entrar com uma ação na justiça para cobrar a prisão já indica bem a irresponsabilidade do pai ou da mãe. Porque, a bem da verdade, não haveria necessidade de se ingressar com ação nesse sentido. Então, o fato de ter que entrar já indica a irresponsabilidade. E a prisão civil é um agravante para que esse cidadão pague. Então, a prisão civil, ela existe, ela incide nesses casos, como eu mencionei, e ela deve continuar. A soltura, como é que acontece? Mediante ao pagamento ou uma conversa, eu vou pagar daqui a 30 dias, aí o pai ou a mãe sai da cadeia. Como é que funciona esse processo da soltura? Mediante o pagamento ou após o cumprimento da pena imposta pelo juiz. Muitas vezes a pena é cumprida e não há o pagamento. E aí não há o pagamento, mas a dívida continua. Ela continua. E ela será perseguida por outros meios, não mais pela prisão. Ela será perseguida por meio de penhora de bens, penhora de dinheiro, penhora de imóveis, penhora de veículos e penhora parcial de salários e por aí afora. O senhor falou em dívida, doutor. Como que se calcula o valor da pensão? O valor da pensão ele é calculado levando-se em conta 2 aspectos: as necessidades do beneficiário e as possibilidades da pessoa obrigada. Então é levado em conta as necessidades ali do menor, geralmente o menor, e não é só para o menor a pensão, já podemos daqui a pouco avançar nisso também, mas é levado em conta a necessidade do alimentário e as possibilidades do alimentante. Não existe um valor fixo e não existe um percentual fixo. Então tem gente que diz, 10%, até 15% da pensão. Não é nem 10, nem 15, nem 20, nem 30. São as necessidades e as possibilidades que determinam isso, tá? Agora, em geral, existe aí a experiência orienta os juízes e os advogados que fazem esses pedidos no sentido de que o que é o razoável para um filho. Então, convencionou-se aí o razoável para um filho. Geralmente vai de 15% a 30% do valor líquido, da remuneração líquida do pai ou da mãe que está obrigado ao pagamento da pensão. Tá? Quando ele não tem salário para ter a base de cálculo, é estipulado com base no salário mínimo, para se ter uma referência. Agora, de um modo ou do outro, ele tem que pagar. E se ele estiver desempregado? Igualmente ele tem que pagar. Ele tem que se virar e pagar. Se virar nos 30. Se virar nos 30 e pagar, porque ninguém mandou ele colocar filho no mundo. Doutor, nosso tempo já está acabando, mas não posso deixar de perguntar. Estamos no mês de janeiro, as aulas estão começando. Despesas extras, como material escolar. O pai ou a mãe que paga a pensão. A pessoa que ganha a pensão, o pai ou a mãe, para a criança, tira da pensão ou a pessoa tem que pagar esse dinheiro extra para o material escolar e outras despesas extras? Pois é, Carlos. A Constituição Federal, no artigo 227, ela fala ali de que a família, a sociedade e o Estado envidarão todos os esforços no sentido da proteção à criança, ao adolescente e por aí afora. Então, assim, por uma questão moral, o pai ou a mãe que contribui com a pensão sabe dessas necessidades extras aí do seu filho e por conta dessas necessidades extras, ele tem que prestar essa contribuição extra. Mas a pensão alimentícia, ela se destina à saúde, lazer, educação, vestuário, moradia. Então, quando fala assim, educação, está se falando também do material escolar. Então, é bastante triste, assim, porque às vezes o valor da pensão é minúsculo
mal dá para alimentar o filho ali do alimento diário, alimento propriamente, e a época desses gastos extras, o pai ou a mãe que paga a pensão, não, eu já pago a pensão e acabou. Aí já arranca rabo. Mas aí é um problema moral. Sim. Agora, a pensão alimentícia, teoricamente, ela se destina também a cobrir essas despesas. Ok, então muito obrigado, doutor. É um assunto importante, várias dúvidas ainda ficaram aqui. Quem sabe a gente volte então ao assunto, ao tema. Se tiver mais dúvidas, claro, nosso telespectador também pode enviar perguntas, né, doutor? Com certeza. Se quiser aí falar sobre algum assunto importante aqui no nosso Direitos e Deveres, toda quinta-feira aqui na nossa TVB. Obrigado, doutor. Então, eu que agradeço. Quinta-feira. Muito obrigado a todos. Carlos, muito obrigado a todos. Uma boa noite para você, até o nosso próximo bate-papo. Tchau.